Alô, amigos, nossa saudação fraterna a esses corações generosos que estarão a ouvir o nosso vídeo, né, nossa live, dando assim sequência a esses estudos que estamos fazendo das mensagens de Jesus com o foco espírita, ou seja, sob a ótica espírita. Muito bem, então nós vamos hoje nos valer de uma página de Humberto de Campos, que se encontra no livro Luz Acima. Essa página foi retratada também numa outra obra chamada No Roteiro de Jesus, no capítulo 5. O título dela é Na Subida Cristã. Vamos observar bastante atentamente, né, esta mensagem, porque nós vamos verificar como acontece em todas as oportunidades particulares que ocorreram na vida de Jesus, que ele, ao resolver essas questões particulares, deixava também um ensinamento geral para hoje, por exemplo, para todos nós. Aqui ele vai estar falando das dificuldades dessa subida, dessa ascese espiritual. É a nossa escalada evolutiva. E nós vamos ver que ele vai se valer de uma dúvida, uma apreensão que tomava conta do apóstolo Filipe, aquele mesmo Filipe, né, que era amigo de Natanael Bartolomeu, que os dois encontraram com Jesus, né, no início do apostolado. Então, esse Filipe, ele tinha uma apreensão em função da dificuldade que ele via para pôr em prática aqueles ensinamentos tão luminosos, né? Então, ele reconhecia, por exemplo, que Jesus era o grande embaixador do céu, essa é a expressão que Humberto de Campos usa. Filipe reconhecia que Jesus era o grande embaixador do céu. No entanto, ele também considerava que as lições que Jesus apresentava eram de uma transcendência para ele incalculável, incalculável, demais para ele. Ele entendia que era muita luz, ele via aquela luminosidade da mensagem de Jesus, mas ele entendia que ele não tinha competência para poder executar as tarefas que levariam a alcançar aquela luminosidade. Então ele via como se fosse um grande monte, que lá no cume do monte estava aquela luz. E para ele aquela luz dificultava porque ele queria pautar os seus passos, a sua vida, no sentido de alcançar aquela luminosidade, mas ele não se sentia capaz, né? Ele temia não conseguir cumprir integralmente aqueles princípios. E então ele pensava como enfrentar as dificuldades e resolvê-las. Ele achava que a dificuldade era muito grande para poder alcançar aquela luminosidade maior, né? E com isso ele vivia de vez em quando perguntando para Jesus, né? Então, então ele escreve lá, em razão disso, interpelava Jesus, o amigo celeste, de vez em quando, né, desfechando-lhe indagação. Então, nós vamos ver
E Jesus vai responder, vamos ver como é que está aqui no livro, né? Ele vai dizer: Filipe, não te deixes subjugar por semelhantes pensamentos. É indispensável instituir padrões superiores com a revelação dos cimos, inspirando os viajores da vida e estimulando-os quando for necessário. Se não desterrarmos a beleza do píncaro, como educar o espírito que rasteja no pântano, não menosprezes impensadamente a claridade que refugia a lei. Então ele via aquela claridade superior lá no cume do monte e ele, como eu já disse, ele temia não conseguir praticar aqueles princípios que Jesus estava apresentando. E ele responde, o Filipe responde assim: Mas, Senhor, não será mais justo graduar as visões? Ele diminuísse um pouco as informações, as mensagens transcendentais. Né? O amor que pleiteamos é universal e infinito. A maioria das criaturas, porém, sofre estreiteza e incompreensão. Muitos homens chegam a odiar e perseguir como se praticassem excelentes virtudes. Filósofos existem que consomem a vida e o tempo, entronizando os que sabem tiranizar. É razoável, portanto, diminuir a luz da revelação para que se não ofusque o entendimento do povo. No transcurso do tempo, nossos continuadores se encarregariam de mais amplas informações. O Cristo sorria benevolente e acrescentava: se as ideias redentores de nossos ensinamentos são, são focos brilhantes de cima, reconheçamos que a mente do mundo está perfeitamente habilitada a compreendê-las e materializá-las. Não é a coroa da montanha que derruba a planície. E se obstáculos aparecem impedindo-nos a subida, essas dificuldades pertencem a nós mesmos. Uma estrela beneficia sempre, convida ao raciocínio elevado, no entanto, jamais incomoda. Não maldigas, pois, a luz, porque todo impedimento na edificação do reino celeste está situado em nós mesmos. Então, ele dá essa resposta e depois, como ele via que com as palavras estava difícil de fazer Filipe entender, ele quis dar uma lição prática. Então, eles estavam na Galileia, né? Porque na Galileia, particularmente em Cafarnaum, onde Jesus mais trabalhou naqueles 3 anos de messianato. Né? Então, a Galileia, quando você saía, né, em direção, por exemplo, a Jerusalém, você teria que passar pela Samaria. Então, a Samaria ficava mais próximo de um lado da Galileia e do outro lado da Judéia. Mas Jesus verifica que entre a Samaria e a Galileia havia um monte bem alto chamado Monte Hermon. Esse monte, Jesus foi até lá com Filipe para subir o monte. Ele foi dar um exemplo prático das dificuldades que nós encontramos na subida, né, da nossa elevação espiritual. E o que foi acontecendo? Né? Filipe usava aquelas sandálias alpercatas, né? E foi subindo o morro e as pedrinhas do morro foram incomodando. Ele tinha que parar, às vezes, porque ela entrava entre os dedos e a sola da sua sandália, e isso incomodava ele. Ele tinha que tirar aquela pedrinha, parava um pouquinho para descansar e dava sequência. E assim ele foi observando, de vez em quando, a pedrinha
aparecia tirava aquela, mas aparecia outra, tirava a outra, aparecia a outra ainda, até que chegaram lá em cima. Então, Jesus vai mostrar para ele que a dificuldade, porque lá em cima, dentro daquela simbologia, estaria aquela luminosidade. Então, não era aquela luz que iria atrapalhar a subida. O que iria atrapalhar, como estava ali atrapalhando, eram as pedrinhas. Então, vejam só que capacidade pedagógica de Jesus, ensinando aquele Filipe, deixando para todos nós o ensinamento, que as grandes dificuldades, ou as maiores dificuldades, né, elas não estão nas coisas grandes, elas não estão nos grandes problemas. E as nossas dificuldades, elas estão nas pequenas coisas. E aquelas pedrinhas que o Felipe ia encontrando, aquelas pedrinhas representam as nossas pequenas dificuldades. E ainda muitas vezes não apenas dificuldades, mas atitudes nossas que parecem pequenas e que nós entendemos que não tem problema falar um apelido para alguém, né? Fazer xingar outra pessoa, enfim, né? Não se entender com o companheiro de jornada, coisas pequenas, muito pequenas, mas é aí que está a gênese dos grandes problemas, porque os grandes problemas não começaram a aparecer já grandes, né? Na verdade, todo grande problema teve uma gênese bem pequena. É mais ou menos como a questão do copo d'água, que a gente fala muito, né? Daquela gota que faltava. Então a pessoa explode. Diante disso, essa é a gota que faltava. Eu desisto, eu não faço, enfim, coisa mais. Né? Existe muitas vezes até da obra cristã, e porque com essa gota, aí o copo transbordou, a água transbordou. Né? Então, é a grande questão, ali está o grande engano nosso, porque o problema não era aquela gota que encheu e transbordou a água do copo. O problema foi a primeira gota que caiu no copo. Ali, porque nós precisamos aprender, né, a ir resolvendo as questões pequenas. Os irmãos devem lembrar que Santo Agostinho vai nos falar lá no Livro dos Espíritos, né? Respondendo a uma pergunta de Kardec, e ele dizia: fazei como eu fazia. Todas as noites eu passava em revista aquele dia que passou, para verificar se eu atendi todas as necessidades que apareceram, se alguém poderá ter ou tem alguma coisa que eu não me relacionei bem. Então ele fazia diariamente, porque se a gente deixar para uma semana, muita coisa a gente vai esquecer. Né? Então, na verdade, Santo Agostinho dá essa lição que representa a ideia da primeira gota d'água no copo, né? Que é uma pedrinha de nada, que nós muitas vezes achamos insignificante aquela questão. Então, é bastante importante, né? Então, na verdade, Jesus vai dizer para ele que a dificuldade não está na subida, ou seja, ela não está naquela distância ou da luminosidade do cume do monte, mas nas pedrinhas do caminho da subida. Como é que nós encaramos a nossa subida? Porque nós todos estamos subindo, graças a Deus, né? Estamos evoluindo, todos nós. A cada dia que passa, se a gente observar, nós estamos melhores. Alguma coisa que a gente já fez assim de forma gratuita, hoje não fazemos mais. Então, já começamos a entender as pedrinhas do caminho e fazer com que estejamos cada vez mais fortalecidos, assim como acontecia com Filipe
ele tirava uma pedrinha e continuava a caminhada, daqui a pouco tinha outra. Assim são as nossas dificuldades, né? Nós superamos uma, daqui a pouco nós vamos estar com outra, porque através dessas, dessas dificuldades, desses embates, dessas pedrinhas, ao superá-las, é que nós estaremos crescendo. Isso é muito importante, né? De formas que, então, a dificuldade da subida não está na distância ou da luminosidade do cume do monte, mas nas pedrinhas no caminho da subida. Então, a questão nessa subida é como nós subimos, a tolerância que temos, né, a paciência que temos, a compreensão que temos dos problemas dos nossos irmãos, né? E nós precisamos lembrar, como nós falamos em tolerância, então nós estamos já em algumas falas, temos repetido a questão de que a tolerância é a antessala da compreensão. Se nós quisermos passar a ser compreensivos, para começar, precisamos iniciar pela tolerância. Porque a tolerância já nos predispõe a compreender, porque nós já estamos tolerando, procurando apaziguar o nosso coração diante daquela situação muitas vezes antagônica, né? Muitas vezes conflituosas em nossa casa, né? No trabalho, na rua, no trânsito, em qualquer lugar onde nós estivermos, porque nós estaremos sempre nos relacionando com pessoas, com dificuldades do caminho, né? Então, nessas circunstâncias, em todas elas, é que precisa estar presente a tolerância. Mas tem um outro detalhe, que a tolerância nós não vamos conseguir se nós não partirmos para o desenvolvimento da humildade, né? A humildade é a base da nossa transformação, né? Porque Jesus vai falar lá no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque esses o reino dos céus lhes pertence. É por aí. Então ele coloca essa questão do pobre de espírito e a questão da humildade, para que através dela a gente chegue nas outras bem-aventuranças. Nós até já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Em cada bem-aventurança nós vamos ver que tem uma virtude embutida. Mas por que a da humildade é a primeira? Porque as demais nós não chegaremos sem ter a primeira. Então, agora nós estamos com o objetivo de sermos tolerantes, né? Estamos na antessala da compreensão. Então, a tolerância e a compreensão é como se fossem duas salas. Na primeira, que é a antessala, nós temos ali a tolerância. Para chegar na outra sala, que é da compreensão, precisamos chegar com essa tolerância desenvolvida. Porém, para entrar nesta sala, nesta antessala da tolerância, existe uma outra sala que antecede a antessala, que é a sala da humildade, né? Então, vamos fazer essa conjugação, né, de virtudes que nós precisamos desenvolver, ou seja, humildade, tolerância, compreensão. Olha só, é uma sequência que isso, fazendo parte da nossa vida, nós vamos ver como, como nós estaremos recebendo as alegrias celestes, as alegrias da festa divina, em função das nossas escolhas, agora cada vez mais moralizadas, cada vez mais éticas, né? Cada vez mais cristãs. Então, nós também temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, que vem bem ao encontro dessa tese de hoje, desse tema de hoje, é bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Ele está dando aqui uma lição, que o que nós falamos há pouco de humildade, tolerância e compreensão, vai estar nesse meio a brandura, vai estar nesse meio os pacíficos, a paz, porque tudo isso deriva da humildade, né? Ele vai dizer: bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. É muito interessante esse verbo possuir, que muita gente confunde isso.
que então vou ser dono da terra, né? Então eu vou ter de tudo acerca de coisas aqui da terra. Então o verbo possuir é diferente de ser possuído. Se nós chegarmos e deveremos chegar ao ponto de possuir as coisas sem ser possuídos, é aí que está. Então, eu posso ter um automóvel? Posso, mas eu não posso é permitir que ele me possua. Uma conta bancária, e claro que podemos para administrarmos a nossa encarnação, né? A nossa casa, enfim, o nosso lar, a nossa família, mas tudo para que nós possamos ver nisso tudo os meios que a vida nos coloca para o crescimento espiritual. Com isso, nós vamos ter, vamos possuir sem ser possuídos. Isso é muito importante. É como as emoções, né? Todos nós temos emoções, mas não podemos permitir que elas nos possuam, porque se elas nos possuírem, elas vão nos dirigir. E ao nos dirigir, elas vão sugerir escolhas orgulhosas, escolhas egóicas, escolhas da vaidade, sabe? Das coisas dos bens terrenos. Isso que é bastante importante. Ele ainda vai dizer: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então vejam só: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Vem aquela questão: mas e aí? E quem não é pacífico não é filho de Deus? Então vejam, não é nessa literalidade que está sendo colocado, porque aqui, vejam bem, bem-aventurados os pacíficos. Quem são os pacíficos? Os produtores de paz. Então nós vamos ser filhos da paz, filhos do bem, filhos de Deus, porque a paz, o bem, representa Deus. Isso que Jesus está falando. Mas aqui ainda tem outro texto que também está lá no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Né? Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Isso era na lei antiga, estava lá. A preocupação de Moisés foi com que o povo não matasse, porque lá a matança ainda era muito grande. E aí Jesus vem corrigir isso aqui. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Vamos observar que a condenação é a mesma, né? Lá quando ele dizia não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. E Jesus vai dizer que aquele que se encolerizar contra seu irmão, que se irritar contra seu irmão, merecerá condenação no juízo, ou seja, a condenação é a mesma. Veja como é sério essa pedrinha, porque primeiro parecia uma rocha de tão grande, que é o matar, né? Mas graças a Deus você já está superado e com raras, né, exceções é que ainda se mata, né? Mas em tese, vamos assim dizer, a ideia de matar, particularmente dentro do cristianismo, está bastante afastada, né? Mas na época. Só que a gente pode não estar colocado, né, na gravidade do homicídio, do matar, mas poderemos estar nos encolerizando por bobagem. Por quê? Porque ainda somos melindrosos, muito melindre, muita suscetibilidade, que faz com que qualquer coisinha nos irrite. E se essa irritação fosse só conosco, mas nós nos irritamos contra o nosso próximo, nós nos encolerizamos. Né? Isso é bastante importante. E ele vai, então, observando essas coisas pequenas. Ele vai dizer, né, que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho. Raca era um costume que eles tinham de passar ao encontrar alguém que eles não gostavam, que eles não se davam, eles cuspiam para o lado e usavam a palavra raca, para que eles escutassem, que significava homem que não vale nada.
Mas isso, só essa expressão aqui, ele diz que já serás condenado pelo conselho. Ou seja, que havia uma condenação também. Né? Que havia uma condenação. E aquele que lhe disser, és louco, olha só, merecerá condenado ao fogo do inferno. Então, é muito importante também que a gente observe aqui essa palavra fogo do inferno, que não é aquele inferno que foi criado pela teologia, né? De um lugar de sofrimento que você entra e nunca mais sai de lá depois da morte. O fogo representa a lei divina. E quando ele fala fogo do inferno, ele está falando o rigor da lei, que é a lei de Deus, ela é cheia de amor e de misericórdia, mas é rigorosa. Deus não passa a mão na cabeça, como muitas vezes a gente faz com os filhos. É a cada um segundo suas obras, mas sempre com amor, sempre visando a nossa educação, nunca a punição e assim por diante. Né? Então, vejam que nós possamos pensar bastante sobre essa questão, né, da cólera, né, do homem que não vale nada, que hoje a gente não usa essa expressão, mas pode pensar, né, ao encontrar, puxa, esse cara não vale nada, ou mesmo em grupos de conversas, ficar falando sobre os políticos, ficar falando sobre pessoas, né, que chegou ao nosso conhecimento alguma coisa mais negativa. Então, isso é muito. Também temos que tomar cuidado, porque estamos fazendo um julgamento, emitindo uma opinião. E às vezes as pessoas nos colocam numa espécie de armadilha. Né? O que tu acha, Luiz? Disse daquilo e daquilo. Eu brincando, às vezes digo, olha, eu não acho nada, porque eu nem procurei. Então, para brincar assim, né? E para desconversar, porque eu procuro desconversar sempre que entra uma conversa, principalmente quando ela é personalizada. A conversa, quando é personalizada, é aquela que os nomes são citados, você cita pessoas. Cuidado com isso, cuidado. Isso nós não temos interesse nenhum e isso não traz benefício nenhum. Ao contrário, ao tomar conhecimento dessas situações negativas, nós podemos auxiliar através da prece, através da oração, né? E isso sim podemos fazer, mas é feito lá no recôndito de nossos corações, né? No recôndito do nosso quarto, né? Como disse Jesus, recolher, que a gente possa se recolher em nosso quarto, ou seja, aqui dentro, né? Dentro de nós, num recolhimento onde então estamos sinceramente desejando o bem daquelas pessoas. Ah, mas isso não adianta de nada. Não, não é verdade. A prece, ela vai produzir uma energia que vai chegar lá. Então, é a questão da água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. É a questão da sequência. É a mesma coisa que você dá uma esmola na esquina e o pessoal diz, ah, mas isso não resolve. Você vai dar esmola, se o cara gosta de beber, vai beber, se gosta de usar droga, vai usar droga. Na verdade, nós temos que dar a parte monetária, mas junto mandar uma energia, mandar o desejo de que essa pessoa se recupere, né? E volte a buscar as necessidades ou preencher as necessidades através do trabalho. Mas isso é uma questão que é ele que tem que decidir, ele tem que buscar isso. Mas a nós compete dar a esmola, se quisermos, e ele que faça o que quiser com aquilo. Agora, as energias que nós mandarmos precisará sempre ser de amor, porque quando o amor está presente, o amor faz milagres, né? Faz grandes mudanças. Então, essas são as questões que nós precisamos estar atento no dia a dia. Vamos lembrar de Santo Agostinho. Cuidar do dia de hoje é uma beleza, amanhã é outro dia. Mas hoje, né, a partir do momento que levantamos, como é que nós vamos atuar? Que a gente já levante com o propósito de fazer o bem, de compreender as pessoas, e para isso precisa partir da humildade,
tolerância e compreensão, como nós falamos há pouco. Meus irmãos, esperamos ter levado algum material para a reflexão de todos, que também é para mim, que cada vez que a gente fala, está falando também para a gente, não é mesmo? Então, nós esperamos que essas mensagens de Jesus, por nós veiculadas, possam servir para a reflexão de todos nós e, na medida que aceitarmos, que entendermos a importância delas, elas possam fazer parte da nossa caminhada, né? Para que a gente possa compreender a importância das pedrinhas no nosso caminho, lembrando que nós estamos subindo o monte da evolução, né? E lá em cima está aquela luz. Mas não se preocupe, porque também é a questão da felicidade. Nós não vamos vamos ter a felicidade no final, né, da caminhada. Nós precisamos já ser felizes caminhando, subindo o morro, né, subindo aquele monte, prazerosa e serenamente, e tendo Jesus no coração. Muito obrigado a todos. Fiquemos todos com Deus, com muita paz e muito amor no coração. Assim seja.